Está começando a nossa primeira aula do Desafio Silhouette Experts. Eu sou a Gida Lamura e nessa aula vai ser a primeira que eu vou fazer, gente, com 16 formas incríveis de criar personalizados perfeitos com a silhuete. Por que eu tô falando que é a primeira vez? Porque todas as outras vezes que eu fiz eram 15 formas. Então eram 15 jeitos diferentes que a gente tinha de usar a silhuete. Hoje a gente vai falar de 16 formas diferentes, porque lançou e não só lançou, mas chegou uma ferramenta nova que abre ainda mais oportunidades para a gente que quer usar todo o potencial da nossa máquina. E como eu disse para vocês, a gente está começando agora um super evento que ao longo do evento inteiro, o objetivo é que você aprenda o método completo, todos os passos, tudo que você precisa aprender, os detalhes, para você também usar todas as funções que a sua máquina tem e desbloquear todo o potencial da sua silhuete. E a gente vai falar bastante sobre desbloquear o potencial da silhuete, potencial, mas o que é desbloquear o potencial da silhuete? De forma simples, é que você, independente da máquina que você tenha na sua casa, você vai conseguir usar todas as funções que sejam compatíveis com ela, podem chegar até 16 funções, para criar projetos incríveis do zero, usando qualquer material, sem medo, sem problemas, sem limitações. Então, nosso objetivo aqui é fazer com que você use toda a capacidade da sua máquina, com segurança, com prazer, com lucratividade também, que esse daí é o seu objetivo, tá bom? E eu quero começar essa nossa aula mostrando resultados de pessoas que seguiram esse método, colocaram ele em prática e conseguiram todos esses resultados que vocês estão vendo aí. Gente, olha esse trabalho que incrível. Dá para imaginar como que é feito isso usando a silhuete? Isso daqui, gente, é gravação no vidro. E a gente olha e fala, nossa, que incrível, mas para mim seria muito difícil. Malemar eu consigo fazer um topo de bolo, malemar eu consigo um corte aí de um adesivo. Fique sabendo que cada um desses resultados que vocês estão vendo são de pessoas que em algum momento também tiveram essa insegurança, se a gente pode chamar assim, né? Ficaram inseguras sobre como usar a silhuete, às vezes nem sabiam mesmo usar, também se sentiram como você em algum momento dessa caminhada, mas uma vez que aprenderam, talvez principalmente, que entenderam o processo de usar a silhuete, conseguiram e conseguem fazer cada um desses projetos incríveis. E eu quero te dizer que se você aprender o método que essas pessoas aprenderam, isso tudo aqui também vai estar ao seu alcance. E sempre eu falo, né, que eu escolho alguns exemplos só, tá? Mas a possibilidade que a gente pode fazer é enorme e mais. Você não precisa estar há muito tempo ou usar a máquina há muito tempo para ter resultados assim. Dá uma olhada aqui nesse depoimento, nessa postagem que a Gabi fez lá na nossa comunidade de treinamento, falando: meu primeiro corte saiu perfeito. Imagina você que tem uma silhuete em casa, que nunca usou, a máquina está aí parada, porque você tem medo de usar, e esse daqui ser o seu primeiro resultado. Dá uma olhada na perfeição desse trabalho. Aqui mais um exemplo. Primeira vez que eu fiz uma parte de festa. Parece que essa é a festa de uma personalizadora de primeira viagem, gente? Não parece. Mas o trabalho lindo aí da Lori. Roberto também ali falando, jamais imaginei que eu pudesse fazer algo assim na minha vida. Aqui a Roberto fez todos os detalhes, toda a personalização, toda a ideia, e você também vai conseguir ter resultados assim. E eu falo com muita certeza de que você também pode ter a liberdade de criar os seus próprios projetos com segurança, igual a Julie, porque eu já vi isso acontecendo muitas vezes. É só você continuar aqui comigo durante esse nosso evento, durante essa aula que está começando agora, que você vai ver também que a sua máquina tem muito potencial oculto, que às vezes você não conhece, e que você, como usuário desse equipamento, tem muito potencial ainda, tá bom? Então, quero dar aqui mais uma vez as boas-vindas para você que está participando aqui do nosso desafio. Vamos ter projeto prático, vamos ter conteúdo teórico, vamos ter sorteio, vamos ter concurso. Então, a gente está começando aqui um evento e eu espero que você aproveite cada um dos detalhes que a gente vai falar aqui. Mas tem um detalhe, gente. Esse evento ele não foi pensado para todo mundo. Mas tem alguns grupos de pessoas que a gente pensou e preparou esse evento. Eu quero ver se você se identifica com algum desses grupos e já coloca aí para mim nos comentários. Daqui a pouco eu venho lendo os comentários de vocês, tá bom? Mas já coloca aí nos comentários. De tudo, da quem que é esse evento? Esse evento é para você que já usa a silhuete e quer fazer mais. Coração, uma pergunta. Quantos por cento das pessoas que estão participando aqui hoje já usa a silhuete, já tem silhuete? 80% de vocês tem a máquina. Então, se você tem, você já usa e você quer realmente usar melhor, mais, criar produtos mais diferentes, ter mais diferenciação aí entre os seus concorrentes, esse evento ele foi pensado para você. Você vai descobrir
milhares de outras possibilidades do que você pode fazer com a silhuete. Olha lá, todo mundo se identificando. Sou eu, sou eu, sou eu. Calma aí, gente. Quem ainda não tem, aguenta os pontos. E esse evento aqui, ele também foi pensado para você que já tem, mas tem ou teve muitos problemas com a silhuete. Acho que compra, às vezes comprou na loja errada, não veio com o meu curso, daí fica lá se debatendo, não consegue usar, e daí deixa a máquina de lado. Então, se você tem ou teve muitos problemas, às vezes você até usa, mas usa aos trancos e barrancos. Aqui no evento você vai ver que tem um jeito certo de usar, que você nunca mais vai se preocupar com a sua máquina dando problemas. Não é que ela nunca mais vai dar problema, mas você sempre vai saber solucionar, sempre vai saber contornar o que quer que aconteça com a sua silhuete. Terceiro, é para você que a máquina ainda está guardada na caixa. Ou porque chegou há pouco tempo, ou porque você nunca teve coragem de abrir. Quero saber de vocês que estão aqui, quem são as novatas no mundo da silhuete? Quantos de vocês compraram a máquina recentemente? Conta aí para mim nos comentários. Então, esse evento também é para você. Você vai começar com o pé direito. Mesmo que sua máquina tenha ficado muito tempo guardada, e é um começo para você usar a silhuete, esse evento vai te ajudar muito nessa caminhada. E, finalmente, é para você que ainda não comprou a silhuete, mas está querendo comprar. Lá, Maxlene está falando que ela é novata. Seja bem-vinda, viu, Maxlene? Você vai amar esse mundo. Cada uma de vocês que estão falando aí. Também foi pensado para você que ainda não tem a silhuete, vários motivos. Você vai descobrir aqui que, às vezes, aquela máquina que você sonhava comprar para cortar papel é uma máquina que faz muito mais daquilo do que aquilo que você imaginou. Mas, durante a semana do nosso evento, a gente tem condições exclusivas para você que ainda não tem a máquina, ou para vocês que já têm e querem comprar acessórios, materiais e tudo mais, na loja, a única loja exclusiva de produtos da Silhouette do Brasil, que é a loja Silhouette Experts. Então, essa daqui é a única loja que eu indico para vocês. Mas eu vi não sei aonde, eu vi numa loja aqui na minha cidade. Aí, gente, eu não posso falar sobre essa. Essa daqui é a única loja que eu indico para vocês. O site é www.silhouette.com.br. Nessa loja vocês têm várias condições. De pagamento facilitado, então desconto no pagamento à vista, pagamento combinado, parcelamento em até 12 vezes sem juros, e várias condições exclusivas, como, por exemplo, frete grátis para as compras acima de R$ 300, cashback, tem um programa de recompensa super legal, quanto mais você compra, mais dinheiro volta para você, é bem legal a participação ali. 1 ano de garantia para os efeitos de fábrica na máquina e cobrimos outras ofertas para você que ainda não tem a silhuete, não perder a chance de ganhar junto, na verdade, de ter incluído junto com a sua máquina o curso de primeiros passos comigo. É um curso para te dar segurança de tirar a sua máquina da caixa, usar e fazer o seu primeiro corte perfeito. Tá? Então, quem não tem a silhuete, aproveita, porque durante esse nosso evento, a gente tem esse cupom aí que está disponível para vocês usarem. Ele está válido em todo o site e ele se sobrepõe aos descontos que já tem no site. Então, imagina, já tem desconto no site. Você coloca o cupom, aplica mais desconto. Se você pagar à vista, tem mais desconto. Então, vários benefícios aí para vocês que estão participando aqui com a gente durante esse evento. Pega seu celular. Se você está assistindo no computador, pega seu celular, tira uma foto dessa tela, ou mostra a câmera aberta do seu celular aqui para você poder acessar o site. Tô falando porque às vezes as pessoas erram, acessam o site errado, depois vem, ai, não veio o curso, eu tô aqui morrendo e não tô conseguindo usar. Então, o site silhouette.com.br. Beleza, gente? Mas, aqui eu falei, se você for lá na loja, vocês vão comprar as máquinas dos modelos novos, tá? Mas o que eu vou ensinar aqui para vocês se aplica tanto às máquinas dos modelos novos da Silhouette, quanto a todos os modelos antigos. O método que eu vou ensinar para vocês, ele vai funcionar para qualquer máquina, inclusive as máquinas mais antigas de todas. Eu tenho aqui em cima, gente, desse lado aqui, uma das silhuetes mais antigas que já foram lançadas. Essa aqui é a silhuete SD. Atrás dela tem uma mais velha ainda, mas aqui no meu estúdio, mais velha é ótimo, mais antiga. Mas aqui no meu estúdio eu tenho todas as máquinas para mostrar para você que eu te garanto que o que eu ensino funciona, porque eu tenho todas elas, já testei em todas elas, já tive alunos em todas elas. Então, se você seguir o método certo, você também vai conseguir fazer cada uma dessas coisas, é esse aqui, cada uma dessas coisas, independente do modelo de silhuete que você tem. Quero agora que vocês me contem. Tô olhando aqui os comentários, gente. Gente, mas coloquem comentários, porque depois o pessoal vai marcando, a gente pega alguns para responder. Enfim, quero que vocês me contem aí nos comentários quantas de vocês estão chegando agora, não me conheciam ou nunca participaram de uma live comigo. Colocam aí no comentário. Quero me apresentar para vocês. Primeiro de tudo, gente, eu sou apaixonada por esse mundo da silhuete. Sei todos os. Vocês podem me fazer qualquer pergunta.
independente da máquina que seja, independente da ferramenta do Silhouette Studio que seja, independente do tipo de projeto que você vai fazer, eu sei te responder, porque eu gosto muito de falar sobre esse universo do artesanato, de personalizados, mas principalmente desse universo da Silhouette. Então, a Daiane tá falando que tá chegando nova. Mandar um beijo para Daiane, um beijo para Mariana, que também tá falando que chegou nova, Josiele Reger, que também tá ali falando que chegou agora nesse mundo. É um prazer enorme receber cada uma de vocês aqui e poder contribuir, principalmente, com essa caminhada de vocês. Antes da gente ir para o nosso conteúdo técnico dessa aula, é muito importante que vocês saibam como que eu cheguei até aqui. Por quê? Porque essa trajetória que eu tive é o que me habilita a te ajudar. Se esse é o seu objetivo, alcançar os resultados com a sua máquina, tem diferentes motivos, né? Tem gente que quer ter uma renda extra, tem gente que só quer ter uma máquina que ajude, sei lá, no trabalho com os filhos, tem gente que quer uma máquina que ajude no trabalho. Ixi, eu já vi gente que tem a Silhouette em consultório de dentista, em estúdio de tatuagem, em fábrica de isca. Então, né, independente do motivo que você esteja aqui, quero te contar da onde que veio toda essa paixão que eu tenho por esse mundo da Silhouette e por quê, o que eu fiz para chegar nesse método que vai te ajudar, independente do quanto você sabe, independente da sua máquina, independente da sua idade, a alcançar esses resultados. Então, vamos lá, como que isso começou, gente? Falei para vocês, eu tenho aqui, ela até aparece aqui. A primeira Silhouette que eu conheci foi a Silhouette SD. Talvez até algumas de vocês tenham uma dessa daí na sua máquina. Foi a primeira máquina que foi lançada em 2010. Então, quando a Silhouette começou, que foi em 2010, eu conheci e por que eu estava buscando essa máquina? Eu lembro que eu queria fazer presentes personalizados, mas eu não queria que esses presentes eles parecessem feitos à mão. Eu não queria que eles parecessem artesanais. Eu queria que quem recebesse esses presentes olhasse esses presentes e falasse: nossa, em que loja que você comprou? Né? Então, eu queria fazer presentes dignos de serem vendidos. Não era meu objetivo vender os presentes, mas eu queria que quem recebesse falasse: nossa, que lindo, deve ter gastado uma grana nisso daí. Quando eu fazia essas coisas na tesoura, eu tinha o resultado oposto. Então, fazendo na tesoura, ficava aquela coisa meia boca, né? Os cortes não ficavam tão bonitos, eu demorava, minha mão doía e eu não tinha tempo. Isso, gente, 2010 eu estava no terceiro ano de engenharia, estudando igual a maluca, dando aula particular igual uma maluca, então não tinha tempo. E eu sei, comentem aí quem são as tesouretes. Tem pessoas que fazem na tesoura e conseguem resultados quase perfeitos. Que às vezes você olha assim e você nem adivinha, mas não era o meu caso. Então eu procurei essa solução. Eu lembro lá, pesquisei máquina de corte e a Silhouette SD apareceu para mim. Olhei aquela máquina, achei incrível, mas me faltava dinheiro. Quem aí tá esperando dinheiro cair na conta para poder comprar a Silhouette? Quem aqui não comprou ainda, imagino que tem, né? Estamos aí juntando. Eu não tinha a melhor condição de comprar. Eu era estudante de engenharia, trabalhava, estudava, dava aula particular, não tinha tempo, mas eu fiz o que eu podia naquela época. Que era o quê? Baixar o Silhouette Studio, estudar os manuais da máquina, e assim eu comecei a aprender sobre a Silhouette. Então foi um amor à primeira vista, mas que eu precisei deixar aí no forninho 6 anos antes de comprar minha Silhouette. Durante esse período, eu me dediquei ali ao que eu podia fazer, aprendi, volta e meia. Engenheiro, gente, gosta de aprender essas coisas, assim, tem a ver com planos cartesianos, um negócio meio assim, achei super legal e aprendi. Chegou o meu momento, igual chegou para algumas de vocês, 6 anos depois eu comprei a Silhouette Curio. Ela fica desse ladinho aqui, a mesma que eu comprei há 6 anos atrás. Foi a minha máquina preferida, continua sendo uma das minhas máquinas preferidas. Então, se você tem uma Curio aí, que é uma máquina já, né, 10 anos que foi lançada, a Silhouette Curio, guarda ela, porque ela é um tesouro. Quando chegou a minha máquina, gente, eu já estava lá, sabia tudo. Tinha estudado manual, tinha aprendido o programa, tinha criado projetos ali no Silhouette Studio, mas chegou a minha hora. Chegou a hora de colocar a Silhouette para trabalhar. E antes de eu mostrar o meu resultado, eu tenho ele guardadinho aqui, antes de eu mostrar ele para vocês, me conta nos comentários e compartilha um pouco da sua experiência. Como que foi o seu primeiro trabalho com a Silhouette? A sua primeira experiência com a Silhouette? A minha primeira experiência com a Silhouette, gente, depois de tantos anos estudando, foi essa daqui. Eu vou virar e a hora que eu voltar, quero ler os comentários de vocês. A minha primeira experiência com a Silhouette foi essa daqui. Opa, aí, ó. Esse daqui tá até enquadrado, gente. Foi o primeiro trabalho que eu fiz com a minha Silhouette Curio 1. Chegou a máquina, fiz o teste de corte, coloquei na base de corte, pá, pá, pá.
saiu perfeito. E eu entendo que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Eu sei que muita gente hoje, quando compra na loja Silhouette Experts, tem essa experiência. Então, compra lá, faz o curso bonitinho, consegue ter um resultado perfeito. É o resultado da maioria das pessoas. Para mim, foi excelente. Para mim, usar a Silhouette sempre foi uma fonte de satisfação. Eu nunca tive que bater muito a cabeça com a minha máquina. Por quê? Tinha passado um bom tempo aprendendo como ela funcionava, como eu configurava, como eu ajustava para ter um corte perfeito na minha primeira tentativa. E se essa não foi a sua primeira experiência, tá tudo bem. A gente pode mudar isso a partir de agora, para a partir de agora, todos os seus resultados com a Silhouette serem previsíveis. Você saber o que a máquina vai fazer antes dela começar a fazer. Porque, afinal de contas, a Silhouette ela só faz aquilo que você mandar ela fazer, tá? Passaram-se os anos, fiquei lá 3 anos de lua de mel com a minha máquina. E em 2019, lançaram a Camel 4. Ninguém estava comentando sobre a máquina, eu nem sabia o que falava no Brasil, gente. Eu comprei a minha máquina nos Estados Unidos. Em 2019, eu abri o Instagram e comecei a compartilhar o que eu sabia sobre a Silhouette no Instagram. Eu comecei a ver o que as pessoas faziam, como que as pessoas usavam a Silhouette. E só para contextualizar para vocês, tá, gente? Antes, ou melhor, quando eu comecei com a Silhouette, ela nem era vendida no Brasil. A gente não tinha informação em português sobre ela. O Silhouette Studio não é o que ele é hoje, obviamente, né? Ele é um protótipo que ele é hoje. A informação que eu consumi foi do fabricante, dos manuais técnicos, depois, né, com o tempo do uso da máquina, do uso do programa. Isso foi há 16 anos atrás, quando eu comecei, tá certo? Em 2019, quando eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a receber muita mensagem. Ju, eu não consigo usar minha máquina. Ju, a minha máquina só dá problema. Ju, a minha máquina não lê marca de registro. Ju, a minha máquina não funciona. Aí que eu comecei a ver que muita gente falava mal da Silhouette. Quem aí já viu as pessoas falando mal da Silhouette? Quem aí já falou mal da Silhouette? Coloca aí nos comentários que eu quero falar. Eu falo mal mesmo. Ela não funciona mesmo. Lava a égua, lava a alma. Lava a égua é ótimo. Lava a alma aí nos comentários que eu quero saber. E que eu fui. Olha lá, eu tomo uma coça do estúdio até hoje. Quem dirá da máquina? 10-0 para ela. Jennifer, eu vou ser a sua treinadora para você dar de 10-0 nessa máquina. Eu sei que isso acontece, gente. E eu percebi, com tanta gente que eu ajudei na minha DM lá, desde 2019, que eu fui percebendo que não só muita gente tinha problema, mas tinha um padrão nesses problemas. As pessoas começaram a falar, Ju, tá dando erro aqui na minha máquina. Isso. Eu perguntava, você já fez isso? Já fez isso? Não. Você sabia que tem que fazer isso? Não. E eu percebi que, anotem isso, tá, gente? Vamos fazer um mantra hoje. Eu não sou o problema. O problema não sou eu. O problema não é a máquina. O problema está no tipo de informação que a gente consome sobre a Silhouette. Então, hoje tem muita informação, tem muito vídeo, tem muito Reels lá no Instagram deles, passando informações completamente erradas do uso da Silhouette. Mas eu fiz isso e resolveu o meu problema. Quantas vezes resolveu o seu problema? Vou até dar um exemplo aqui para vocês, tá, gente? Aqui são um exemplo das coisas que vocês vão ver falando, e algumas de vocês até fazem, ou já fizeram, ou se não fizeram, iriam fazer se não tivessem chegado aqui, são os principais causadores de problemas da Silhouette. Deles, né? A gente fala, fazer um parênteses aqui, tá, gente? Esse nosso curso dessa semana não é para falar de problemas. Eu falo desisto, não, galera, pelo amor de Deus. Não é para a gente falar de problemas da Silhouette, tá certo? Esse nosso curso aqui é para falar de oportunidades com a Silhouette. E para você aproveitar essas oportunidades, você vai aprender o jeito certo de usar e os problemas vão sumir. Mas é importante eu falar para vocês também algumas coisas que vocês têm que tomar cuidado para não causar os problemas na sua máquina. Isso aqui são algumas das informações que falam por aí e que causam os problemas na Silhouette. Mesmo que alguma dessas coisas em algum momento solucionou, eventualmente, algum problema que você estava tendo momentaneamente não vai solucionar definitivamente. Tem uma discussão lá no meu Instagram, depois vocês olham lá, falando sobre reposição de cola. Tá bom, gente? Quem aqui repõe cola, tá tudo bem. Não se perca, não feche os seus ouvidos porque eu falei alguma coisa que vai em contra aquilo que você está fazendo. Tá bom, gente? A gente está aqui para aprender o jeito certo, melhorar e ter ainda mais resultados com a Silhouette. Enfim, peguei essas informações, vi essa fonte dos problemas, mas eu também percebi que as informações mais importantes, aquilo que de fato as pessoas deviam aprender sobre a Silhouette,
Ninguém aprendia, ninguém muito menos sabia. E eu percebi que como a maioria das pessoas aprende sobre a silhuete. Ouve alguém falando, ah, você faz isso. Aí ela faz, dá errado. Aí ela pega outra pessoa, faz, dá certo uma vez. E vão passando essas informações como um telefone sem fio e daqui a pouco não faz sentido nenhum o que estão fazendo. Por isso que tanta gente tem problema com a silhuete. Não é que os problemas nunca vão acontecer quando a gente aprender, viu, gente? É igual assim. Quem aqui sabe dirigir? Quando a gente não sabia dirigir e o carro ia aos trancos e barrancos, papapá, não sei o quê. Quando a gente aprendeu a dirigir, não é que o carro nunca mais vai dar problema. Ele pode acontecer, mas a gente vai saber o que fazer quando os problemas acontecerem com a nossa máquina, tá certo? Eu peguei isso, peguei o que eu fiz de diferente e comparei essas duas realidades. Do caminho que eu tive, para sempre ser as mil maravilhas com a minha silhuete, e o problema e o caminho que as pessoas que chegavam lá no Instagram tinham, e em função disso, do que eu tinha feito de diferente e de como eu alcancei os resultados que eu alcancei com a minha máquina, é que eu criei o método Silhouette Experts. Então, o método é assim: você vai seguir esses passos, você vai subir esses degraus, e nesse método tem tudo que você precisa para qualquer pessoa sair do zero absoluto até se tornar expert como eu no uso da silhuete. Então, aqui, já anotem isso daí também. O meu objetivo aqui com vocês não é vender arquivo. O meu objetivo aqui com vocês não é vender picados de informação. Ah, vamos aprender aqui hoje a fazer um topo de bolo e vamos fazer um curso de topo de bolo. Ah, agora vamos aprender a fazer papelaria personalizada e toma um curso de papelaria personalizada. Aqui não é pedaços de informação. Eu quero te passar a informação completa para que você se torne tão especialista quanto eu no uso da silhuete. E todo mundo que aplicar esse método também vai conseguir esses resultados similares ao que eu mostrei para vocês no começo, aos resultados que eu vou mostrar ao longo dessa aula, e muito superiores, né? Dependendo aí do seu empenho em aprender essas informações. Por que então, Ju? Nossa, legal, achei legal, também quero aprender. Mas o que te motiva? Por que você está se importando em fazer esse evento, um evento 100% gratuito, viu, gente? Anota essas informações. Não garanto que ele vai ser sempre 100% gratuito. Essa vez é. E essa vez que você participando é que você tem que aproveitar. O que me faz vir falar sobre esse assunto com tanto ânimo, com tanto gosto na boca para falar? Porque eu amo isso. Eu posso falar sobre silhuete horas a fio, eu posso estar tendo um dia péssimo, mas se eu sentar aqui, ligar minha câmera, colocar minhas máquinas, pegar meus materiais, meu mood muda completamente. Então é um assunto que eu amo compartilhar, mas eu também amo ver outras pessoas tendo esse mesmo gosto que eu. A gente gosta de compartilhar e de ver as pessoas gostando daquilo que a gente gosta. Eu amo mostrar para outras pessoas e ver a mudança de raciocínio quando alguém entende, nossa, era só isso que faltava, era só isso que eu precisava aprender para mudar a realidade com os da minha silhuete, para mudar a realidade da minha família, para conseguir produzir mais, para conseguir ter clientes, para ter segurança de trabalhar com isso. Então, eu amo conseguir mostrar para outras pessoas que elas também são capazes. Então, eu amo, sou muito feliz de ter você aqui para te mostrar que você também é capaz de fazer coisas incríveis com a sua silhuete. E nesse evento, um dos objetivos aqui é que você experimente um pouco desse mesmo sentimento, que você se apaixone por esse universo, tanto quanto eu, que você se inspire a criar projetos cada vez mais surpreendentes com a sua máquina, seja para fazer o seu negócio, né, mudar de patamar, ou como fonte de satisfação pessoal. Afinal de contas, gente, tem muita gente que usa a silhuete como hobby também. Muito bem, gente, papel, caneta na mão, vamos começar do zerinho. Eu sei que tem gente aqui que já sabe o que é isso, então eu vou colocar o meu cronômetro, que eu tenho 5 minutos para explicar essa parte para vocês, tá? A gente vai começar do zero, zerinho, o que é silhuete. Pega o papel e caneta, começa a anotar, vai ter perguntas na hora de solicitar o certificado também. Silhuete é uma marca americana, não é uma marca brasileira. Você não consegue comprar silhuete, máquinas de corte da marca Silhuete no Brasil direto da Silhuete. É uma marca, na verdade, multinacional, e a gente chama de silhuete as máquinas que são máquinas de corte digital. Essa daqui é a marca. Tá bom, gente? É uma marca americana, todas as que chegam no Brasil são importadas. E no Brasil, a única importadora que compra direto da fábrica e vende direto para vocês é a loja Silhouette Experts. Por isso que é a única que eu indico para vocês. A marca Silhouette, ela faz um monte de coisas. Não é só máquina de corte. É o produto principal da marca Silhouette, mas não é só máquina de corte. Ela tem uma seleção enorme de materiais, de acessórios, de produtos, de ferramentas, todo um monte de coisa que essa marca produz e distribui mundialmente, tá? Então, toda vez que eu falar silhuete para vocês, eu estou me referindo à máquina de corte da marca Silhouette.
Tem outras marcas, gente? Tem, tá? Mas a gente vai focar aqui e eu trago esse conhecimento para vocês específico da marca de corte Silhouette. A marca Silhouette, ela tem 4 modelos de máquina de corte. 3, na verdade, tá? 3. Portrait, Camel e Curio. Por que tem 5 máquinas aqui então, Ju? Porque a Camel, ela se subdivide. Então, todas são Camel, modelo Camel, mas que tem diferentes tamanhos entre as Camels. Então, quando você comprar uma Silhouette, hoje você pode comprar um desses modelos aqui. Sempre vai ser ou Portrait, ou Camel, ou Curio, tá certo? Essas daqui, gente, são os modelos novos, tá? Então, quem for comprar a máquina nova vai comprar entre esses 5 modelos aqui. Igual um carro que vai evoluindo por um tempo, durante os anos, que tem atualizações, que tem melhoria de tecnologia. A Silhouette é a mesma coisa. Então, ao longo do tempo, elas foram evoluindo, mas independente da máquina que você tenha, o que a gente vai conversar aqui se aplica também. Então, chegou o seu momento de definir não, mas de visualizar aqui qual que é o modelo da sua máquina, tá certo? Vamos lá começar. Conforme eu for mostrando, vocês escrevam aí nos comentários qual que é a sua. A gente começa a Silhouettes lá em 2009, com a máquina que chamava Silhouette original. Depois a gente veio para a Silhouette SD, em 2010, e veio a primeira Camel. E a Camel, ela já evoluiu 6 vezes. Então, começou com Camel 1, Camel 2, Camel 3, Camel 4, Camel 5 e Camel 5 Alpha. Então, o último modelo mais atual, mais tecnológico, mais evoluído da Silhouette é a Silhouette Camel 5. Esqueci, eu sempre esqueço da plus e da prova, tá, gente? Mas por que eu esqueço? Porque elas são a mesma coisa das Camels, só tem a boca maior. A única diferença é essa, a tecnologia é igual, o produto é igual, o que fazem é igual, só a boca delas que é maior. Então a gente tem 4 Plus, 4 Pro, 5 Plus e Pro Mark II. Essas são as opções que a gente tem de Camel. Depois vieram as Portraits. Portrait 1, Portrait 2, Portrait 3, Portrait 4. O modelo mais recente, mais atual, mais tecnológico das Portraits é a Portrait 4. E na Curio a gente teve 2 evoluções. Curio 1, minha preferida, e a Curio 2. E se vocês usarem essa máquina, ela não é uma máquina que funciona sozinha. Você olhar para ela e ela vai fazer alguma coisa. Não. A gente precisa mandar um comando para ela. E o comando a gente pode mandar pelo aplicativo do celular, chama Silhouette Go, ou pelo... ele tem agora um aplicativo web, né? Chama Silhouette Web. Pouca gente usa, eu pessoalmente prefiro 1000 vezes usar o Silhouette Studio, que é onde a gente de fato consegue fazer de tudo, criar de tudo, é o programa que a gente vai usar para criar todas as coisas incríveis que a gente quer para a Silhouette. Olha, gente, 40 segundos ainda sobrou no meu timer aqui. Então, quem não sabia nada da Silhouette, esse é o conhecimento mais básico. É uma marca americana, a gente precisa de um computador ou de um celular para fazer ela funcionar. Tem alguns modelos, a principal diferença entre os modelos é algumas funções, que a gente vai falar agora sobre as funções, mas algumas máquinas têm mais funções que as outras e o tamanho do trabalho que a gente vai fazer. Beleza, gente? Ficou clara essa parte? Vamos lá, então, para a nossa segunda parte do conteúdo dessa nossa aula, as 16 funções da Silhouette e tudo que você pode fazer com ela. Gente, muita gente... Olha lá meu negocinho. Muita gente compra a Silhouette. E eu até quero que vocês coloquem aí para saber. Eu quero saber. Quantos de vocês compraram a Silhouette jurando, achando que estavam comprando apenas uma máquina de corte? Se a gente compra a Silhouette e fala, se eu comprar uma máquina de lavar roupa, ela lava a roupa. Se eu comprar uma máquina de corte, ela vai cortar. Tudo bem. Só que no caso da Silhouette, gente, além do corte que a gente conhece, que é o corte dos papéis, o corte dos adesivos, o corte do vinil, a Silhouette ela tem outros 4 tipos de corte diferentes, sem contar outras 11 funções, que a maioria das pessoas que tem a Silhouette nunca nem imaginavam que a máquina tinha a capacidade de executar. Então, a Silhouette ela tem um total de 16 funções. Dessas 16 funções, 5 são corte, 3 são funções auxiliares, geralmente associada a outra função, e 8 funções são de impressão ou gravura. E agora, nessa parte da aula, eu vou apresentar para vocês qual é a função, quais são os trabalhos que a gente consegue fazer com essas funções, alguns materiais que a gente consegue usar, e, por último, qual que é a ferramenta que você vai usar. E antes vocês, mas para cada coisa eu tenho que comprar uma ferramenta. Para cada formato de bolo que você queira fazer, você tem que comprar uma forma diferente. Então, não é diferente aqui no caso da Silhouette. Se você quiser desenhar em vermelho, roxo e azul, não adianta você comprar só uma caneta vermelha. Você tem que comprar azul e a roxa também.
Tá certo, gente? Então é a mesma coisa. A gente vai mostrando aqui de funções mais básicas até as funções mais avançadas aqui que tem a silhuete, tá? E vocês têm uma tarefinha. Eu vou mostrar agora um montão de coisa que dá para fazer com a silhuete. E eu quero que você escolha 5 desses projetos. O projeto que mais tocar o seu coração. A hora que você olhar e falar, nossa, meu sonho é isso, meu desejo com essa máquina é fazer isso. Anota isso, porque a gente vai usar esses 5 projetos, essa escolha que você fizer na nossa aula de amanhã, tá bom? Então amanhã a gente vai falar sobre formas de ganhar dinheiro com a silhuete. E aquilo que toca seu coração, aquele projeto que faz seu coração bater mais forte, muito provavelmente vai fazer parte dessa escolha que você vai fazer amanhã entre as melhores formas de lucrar com a sua máquina. Tá bom? Começando então, gente, o cliente comum, todo mundo, ou a maioria das pessoas que compra a silhuete, compra em função dessa função. Compra porque sabem que a máquina faz isso. O que muita gente não sabe é que, apesar de ser uma função comum, né, todo mundo conhece, um corte básico, a gente pode fazer trabalhos simples. Então, vocês estão vendo aí, uma tag é um trabalho simples. Mas olha só que linda que ficou essa daqui. É simples, mas quando a gente coloca um toque, quando a gente não fica esperando receber arquivo, quando a gente realmente coloca a nossa criatividade e as nossas ideias, consegue tirar as nossas ideias do papel, a gente consegue fazer coisas muito mais interessantes. Esse daqui é um projeto não típico, né? Mas um projeto em que 99% dele, 100% dele, foi feito usando a função de corte comum. E tem corte? Papel glitter, papel lamicote, tem impressão e corte, tem papel laminado com BOPP, tem um monte de material, tem acetato ali. Então, todos esses materiais comuns, a gente vai trabalhar com esses materiais, quando a gente vai cortar esses materiais, a função que a gente vai usar é a função de corte comum. Mas não é porque é comum que a gente vai fazer projetos comuns. Esse trabalho aí, gente, eu fiz em uma live. Eu até fiz no YouTube essa live, depois ela entrou e ficou só para as alunas do treinamento. Mas a gente fez esse projeto aqui. Olha só. Aqui não tá. Tá ruim, né? Essa luz, vou colocar aqui. Olha só que lindo esse trabalho. Esse aqui é um trabalho que a gente vai usar pedaços de papel, né? Nem dá para falar que a gente vai usar uma folha inteira de papel, mas a gente vai usar pedaços de papel aqui para criar um retrato em camadas super personalizado. Isso daqui, gente, você não vai encontrar arquivo para te vender. Talvez tenha um Shih Tzu, um gato, um Bulldog, mas o Shih Tzu igual o meu. Quem olha isso aqui, meu cachorrinho tem essa mesma cara aqui, tá bom, gente? Fiz a cara dele mesmo. Isso daqui é só quem sabe criar o arquivo, personalizar as camadas é que vai conseguir fazer. O custo disso é o custo de fazer 2 ou 3 caixinhas que você vende em aniversário, que você vende em papelaria personalizada. É o custo de 3 caixinhas. Vamos dizer, R$ 5, R$ 6, o custo mais ou menos para a gente fazer esse trabalho. Mas na hora de vender, enquanto a caixinha a gente vai vender por R$ 3, 4, quando muito luxo, cheio de trick-freak, R$ 8, 9, esse daqui tranquilamente a gente vende por 30, 40, 50, dependendo do lugar, R$ 100. Se for entregar na moldura, tal, personalizado, a gente consegue muito mais lucratividade. Por quê? Porque mesmo com a função comum, talvez algo que você já está até acostumado a fazer no seu ateliê, fazer um corte aí no seu ateliê, conhecendo as ferramentas, sabendo criar do zero os arquivos, a gente vai ter muito mais possibilidades de ganhos com a nossa silhuete. É a função que a gente usa para fazer os cortes mais grossos e a função que a gente usa para fazer os cortes mais detalhados. Isso tudo a gente ajusta na configuração. Ju, eu faço corte com a minha silhuete, mas se for detalhado assim, não sai de jeito nenhum. É porque você não está ajustando a configuração que precisa para sair esse corte, mas é a mesma função, tá certo? Essa também é a função que a gente vai usar para fazer trabalhos complexos. Você vem aí do scrapbooking, que faz muito cortezinho na tesoura, muito cortezinho com faquinha, com uma silhuete, a gente vai conseguir fazer todos esses cortes de forma muito mais rápida, muito mais simples e conseguindo personalizar muito mais os nossos produtos finais. Também é a função que a gente vai usar para fazer esse tipo de trabalho aqui, gente. Isso daqui é aplique e destraz. Tem um processo para fazer, você cria lá um gabarito, passa as pedrinhas, transfere, mas também é função de corte comum. Por que eu estou trazendo isso? Porque mesmo que a gente só conhecesse uma função, se a gente conhecer bem essa função, a gente vai conseguir fazer já vai conseguir fazer muitas coisas diferentes com a nossa silhuete. Stencil é uma função que a gente vai usar do corte comum. Outros tipos de retrato. Olha que lindo esse trabalho aqui.
Retrato é um dos tipos de trabalho que é mais lucrativo, tá bom? Ah, mas pouca gente compra retrato. Mas enquanto você precisa vender festa para um monte de gente, no retrato você ganha de uma pessoa só, tá certo? Então, todas essas são funções comuns. Esse trabalho aqui, gente, deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Eu acho que não. Talvez eu até tenha. Aqui, ó. Esse trabalho aí que vocês estão vendo também é a função de corte comum, tá? Olha só esse material aqui. Ele é grosso, ó. Ele é bem grossinho. Isso daqui é uma tag de mochila, de mala, tudo mais. E isso daqui também é feito com a função de corte comum. Então, quando a gente aprende, quando a gente tem mais conhecimento, a gente consegue, mesmo usando só uma partezinha da máquina, a gente vai conseguir ter muito mais resultados. Dependendo do EVA, do sintético, a gente também vai usar a função de corte comum para cortar, tá bom? Dependendo. Isso daí vai ser em função daí da ferramenta que você tiver, mas até alguns tipos de EVA, alguns tipos de sintético, a função que a gente vai cortar é a função de corte comum. Beleza? Terminamos o primeiro corte. Vamos para o segundo. O segundo tipo de corte é o corte destacável. E, gente, deu o maior bafafá a hora que eu falei que quando acaba a cola da base, a gente tem que comprar uma base nova. Mas como que a gente vai sobreviver com uma base, tem que comprar base toda semana, não sei o quê? Gente, a melhor forma de economizar na sua base de corte, de evitar que a cola dela acabe rápido, de ter mais durabilidade na sua base de corte, é a gente só usar a nossa base de corte quando precisa. O corte destacável faz justamente isso. Com o corte destacável, a gente usa o papel direto na máquina. Você não precisa colocar na base de corte em alguns casos, tá? Então, tem muitos tipos de trabalho diferentes, principalmente corte de caixinha, não precisa cortar na base de corte. Configurando direito a silhuete, dependendo do modelo da máquina que você tem, mas também, né, dependendo do que como você consegue configurar a silhuete, você não precisa cortar caixinha com a base de corte. Isso daí a gente vai usar o corte destacável para fazer o corte na nossa máquina. Ele fica semi-preso no papel e quando a gente tira, ele vai destacar. Então, é uma economia de tempo enorme, uma economia de dinheiro também, né? Porque você vai estar ali economizando na sua base de corte. Terceira função. Então, a gente falou 2 cortes, vamos para a primeira função auxiliar. O vinco, gente, é uma função auxiliar, por quê? Porque raramente a gente vai usar o vinco sozinho. O vinco é quando a gente precisa fazer as dobras. Aí, é quando a gente precisa marcar as dobras do nosso projeto. Então, nem todo projeto tem vinco, é difícil a gente usar o vinco ali sozinho, tá? Mas esse tipo de trabalho, inclusive, quem respondeu a nossa pesquisa do evento, um dos projetos que vocês receberam lá, é um projeto de rosetas. Então, a gente precisa fazer muitas dobras. Imagina fazer essas dobras na mão. Pior, imagina fazer essas dobras no picote, que a máquina vai pi, 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 levando o dobro de tempo de trabalho para você fazer a mesma produção. Então, quando a gente quer marcar dobras nos nossos projetos, a gente configura a nossa silhuete para fazer vinco. É diferente do picote, tá certo? É uma configuração diferente, um processo diferente do picote. Terceiro tipo de corte. Até aqui, gente, todas as máquinas fazem, tá? Todos os modelos de silhuete fazem isso, de um jeito ou de outro, adaptando ou não. Todas as silhuetes fazem corte comum, corte destacável, tirando a silhuete cúrio, né? Que a cúrio você pode colocar mesmo direto o material ali, ela já não usa mesmo a base de corte. Enfim, tem outros processos para cúrio, tá? Corte comum, corte destacável, vinco, todas as silhuetes fazem meio corte. O que é meio corte? O meio corte é quando a gente vai fazer um corte. Nossa, quase não saiu minha voz. Quando a gente vai fazer só a metade do corte do material. Então, os adesivos. Puxa vida, estraguei meu negócio aqui. Os adesivos, gente. Tem mais um exemplo. Os adesivos, ele vem inteiro, né? Um papel adesivo inteiro. Quero personalizar, eu corto o meu contorno para a gente poder tirar só essa parte que eu quero, tá? O meio corte é quando a gente corta só a camada de cima do material. Todo adesivo ele tem liner e o material de cima. A silhuete ela consegue cortar perfeitamente o material de cima. Vou dar um zoom aqui, gente, para vocês verem o que é meio corte de verdade, tá? Ó, o liner ele tá intacto. A gente malemar vê o desenho, malemar não, né? Nem dá para ver a marcação no liner, mas a parte de cima tá cortada. Então, todas as silhuetes fazem isso. Sempre que você for trabalhar com aplicação em tecidos, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Sempre que você for trabalhar com aplicação
de vinil térmico em tecidos. Aplicação de vinil aonde a gente quiser, né? Então, o vinil, ele vai na fachada de loja, ele vai no balão bubble, ele vai na garrafinha, ele vai na capa de livro. Ó, que lindo, o vinil na capa do livro. Então, se a gente for trabalhar com qualquer tipo de adesivo, ou seja, vamos fazer etiqueta escolar, vamos fazer adesivo, selo de sacola de iFood, de delivery. Então, tudo isso a gente vai usar a função de meio corte. Essa é a função que a gente consegue os cortes mais finos na silhuete. Quanto mais fino o material, mais detalhado a gente vai conseguir o corte na nossa silhuete. Olha a perfeição desse corte aqui. Sempre que tiver assim, viu, gente? É a aluna que fez. É um trabalho de uma aluna sempre que vocês verem o nominho delas ali. Ainda dá tempo, eu falei para vocês, ainda dá tempo. Vai ter muita gente ainda querendo comprar até meio de fevereiro aí as etiquetas escolares. Essa daqui é a função que a gente vai usar para executar esse tipo de trabalho. Para todas as funções que a gente viu até aqui, corte comum, corte destacável, vinco, meio corte, tem mais alguma? Acho que foram essas 4 que a gente viu. Para todas essas funções, a gente vai usar a ferramenta para fazer. Então, antes da gente reclamar, nossa, preciso comprar um monte de coisa para fazer coisas diferentes, não. Com a ferramenta que vem na sua máquina, que são as lâminas normais, lâminas automáticas, né, dependendo do modelo da sua máquina aí. Lâminas manuais, essa sim a gente compra ela à parte, ou se você tem uma máquina antiga, vai vir essa daqui com a sua máquina. Lâminas manuais de 2 milímetros. Para esses trabalhos que a gente viu, você só precisa da lâmina que vem com a sua silhuete. Ou seja, com conhecimento, mesmo com menos acesso, com menos ferramentas, com menos, uma máquina mais antiga, a gente vai conseguir extrair mais do nosso equipamento. Vamos continuar para as funções, tá bom, gente? Agora a gente vai para uma segunda função auxiliar, que é a função de perfuração. O que é a perfuração? Sempre que a gente fala de trabalho com vinil, aqui, ó, isso aqui vai dar para eu exemplificar? Vai. Sempre que a gente fala de trabalho com vinil, como que é o processo do vinil, gente? Eu fiz o corte do contorno, tudo. Vinil térmico, né? Geralmente a gente vai ter esse procedimento aí. A gente vai precisar, antes de transferir esse material para o produto final, a gente vai precisar fazer a depilação. Depilação é o quê? Vocês estão vendo nesse daqui, ó, que eu tenho o contorno, é o mesmo contorno desse. Mas antes de aplicar, eu preciso tirar, vou tirar aqui com a mão, o certo é usar um gancho para fazer isso, né? Mas eu preciso tirar essas partes extras. Isso daqui, eu não vou aplicar no meu produto final. Então, eu tenho que depilar, eu tenho que tirar isso daqui antes de fazer a minha aplicação. A mesma coisa aqui, ó. Eu preciso depilar antes de fazer a minha aplicação. Esse aqui tá tanto tempo aqui, gente, que eu nem vou forçar ele muito. Ó, tá certo? Então, a gente tem que fazer esse processo de remover o nosso excesso. Só que esse processo, se ele for igual eu tô mostrando aqui, que a gente consegue ver certinho e tal, é um processo tranquilo. Mas e quando a gente tem que fazer essa depilação em um projeto como esse? Vocês estão vendo aí na tela? Ou como esse que eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó, e quando a gente tem que fazer depilação desse tipo de produto aqui? Aí a gente tem 2 opções. Levar um tempão fazendo. Então, olha no computador, vem com o gancho, será que eu tiro esse, será que eu não tiro? Vem mais tempo. A depilação em si é um processo que leva tempo, tá, gente? Então, se enganem que vai ser rápido. Mas a gente pode melhorar essa nossa produtividade usando a função de perfuração. Então, o que a silhuete vai fazer? Tem uma ferramenta que a silhuete vai fazer esses buraquinhos. Estão vendo aqui? Tem aqui, ó, a marcação de uns buraquinhos. Esses buraquinhos, eles foram feitos com a silhuete. Ó, ele tem aqui também, no meio do ó. Ó, tá vendo ali? No meio do ó tem um buraquinho, aqui tem um buraquinho. A silhuete faz esses buraquinhos para ser mais rápido o processo de depilação. Então, eu olho o produto, pego o meu gancho, onde tem buraquinho eu vou tirando. Bem mais rápido, né? Acelera bastante o nosso processo. Não são todas as máquinas que fazem o buraquinho, tá? A gente precisa dessa ferramenta específica, chama ferramenta de perfuração. Ela é compatível com alguns modelos, mas a gente consegue adaptar esse processo. Então, dependendo da máquina que você tiver, eu tenho uma máquina que não faz processo automático. Mas daí você pode, você mesma fazer, entendendo o conceito, né? Você mesmo pode fazer o processo aí na sua casa, independente da silhuete que você tiver. Outro tipo de corte é o corte rotativo. Eu já vi alguém aqui perguntando se a silhuete corta feltro. Corta, tá, gente? Até no corte comum,
a silhuete corta feltro. Mas daí a gente precisa estruturar o feltro. A gente precisa estabilizar o feltro. Então, né, tem algumas técnicas de estruturação que a gente pode usar, entre tela, não sei o que, tem um rolê para fazer. Corte rotativo, a gente não precisa de nada disso. A gente vai cortar vários tipos de tecido, então tricoline, feltro, tecidos para fazer ursinho. Isso daqui, gente, eu nem sei, parece que feltro também, né? Um feltro mais fino, aqui outro feltro que as alunas fizeram. Esses cortes para fazer bordado, para fazer patchwork, então a nossa silhuete ela vai fazer esses cortes até os mais detalhados. Olha que lindo esse trabalho da Vandira, gente. Olha o lacinho cortado com a silhuete. Então, para fazer cortes de tecidos, e a gente não quer, no caso, né, que a gente não queira estabilizar esse tecido, a gente vai usar essa função de corte rotativo. Então, é um corte diferente da silhuete, ele funciona diferente, as configurações são diferentes do corte comum, te abrem mais possibilidades, mas não é para todo mundo, né, gente? Não todo mundo quer cortar tecido, tá? Mas é a função que a gente vai usar, e a ferramenta que a gente usa é lâmina rotativa. Então, corte rotativo, lâmina rotativa. Esse sim, ele vai ser compatível com os modelos mais novos da silhuete. Então, a partir da Camel 4. Camel 4, Camel Plus, Camel Pro, Camel 5, Curio 2. Essas vão ser as máquinas que são compatíveis com essa função. E a gente vai para o nosso último tipo de corte. Já vão ser 5 tipos de corte e 2 funções auxiliares, que é o corte craft 2 e 3 milímetros. O corte craft, gente, ele vem do alemão, que é forte. Corte craft não é de cortar papel craft, é de cortar materiais que precisem de mais força para serem cortados. Então, couro não é um trabalho, não é um material que você vai cortar assim no mas. Você vai pegar a lâmina fininha lá que vem com a sua máquina e você vai cortar. Você vai precisar de mais força da máquina, você vai precisar de técnicas diferentes, mas é um trabalho que a sua silhuete aí também pode fazer. Não só as cameus e cúrio, tá? A corte craft 2 milímetros a gente também tem para as por 3, por 3, cúrio 1, cameu 3 também, elas são compatíveis com essa função do corte craft, tá? E não só couro, viu, gente? Mas com essa função a gente vai cortar couro real, a gente vai cortar couro sintético, então corino a gente vai cortar com essa função também. EVAs, né? Então tem o EVA normal, tem o EVA toalhado, tem o EVA glitter. Então, dependendo do tipo do EVA, a gente vai usar uma ou outra função para cortar e tem alguns tipos de madeira. Então, madeirinha balsa, que é uma madeira mais fofinha, não só madeira, gente. Deixa eu até mostrar um para vocês aqui, que o povo gosta de ver. Cadê? Aqui. Lembrando vocês da nossa meta de likes. Como que estamos aí na nossa meta de likes, coração? 700 likes com 1.100 likes. Se todo mundo curtir agora, a gente já bate. Vocês ganham um material que tem o link para cada uma dessas ferramentas que eu tô falando para vocês, tá? Inclusive, gente, com essa função do corte craft, é que a gente vai cortar papelão roller, tá certo? Então, quem aí quer e precisa, né, de fazer alguns cortes detalhados no papelão roller, esse corte a gente pode fazer com a ferramenta craft 2 ou 3 milímetros, dependendo aí da sua máquina. Corte craft, atenção, o 3 milímetros é o que a gente vai conseguir cortar materiais mais espessos ainda. Então, quando a gente fala da madeira balsa, de couro, do papelão roller, esse é o corte 3 milímetros. Quando a gente fala de EVA, né, os EVAs mais finos, alguma madeirinha um pouco mais fina, né, não tão rígidos, daí o 2 milímetros vai funcionar também. As ferramentas que a gente usa, não dá para esquecer. Corte craft, corte forte, eu preciso de força, é um material espesso, é um material duro. Então, a gente vai usar lâmina craft 2 milímetros ou a lâmina craft 3 milímetros. A única diferença das duas aqui, gente, é a cor, tá? A Silhouette lançou duas cores. Eu ia falar, não me perguntem o porquê, mas eu sei o porquê. É porque o pessoal confundia a 2 milímetros com a 3 milímetros, daí eles lançaram a 3 milímetros cinza, tá? Só isso. Eu ia falar, não me pergunte o porquê, mas eu sabia a resposta. Vamos lá. Terminamos os nossos tipos de corte. Vimos 5 tipos de corte, 2 funções auxiliares. Corte comum, corte destacável, meio corte, corte rotativo, corte craft. Vinco e perfuração, tá? E agora, gente, a gente vai entrar. Tá faltando uma função auxiliar, mas eu vou deixar ela lá mais para frente e vou explicar para vocês o porquê. A gente vai entrar agora nas funções de impressão da silhuete. Como assim impressão da silhuete? Antes da gente avançar. Não, a silhuete ela não imprime isso, tá?
A silhuete não imprime a impressão de uma impressora. Mas a silhuete imprime isso. Ou é usando a silhuete que a gente imprime isso. É usando a silhuete que a gente imprime isso. É usando a silhuete que a gente imprime. Vamos ver se isso aqui vai dar para ver. Isso. Dá para ver o 2025 lá, né? Então a silhuete ela não faz impressão igual uma impressora normal. Mas existem várias técnicas que a gente vai conseguir imprimir em formato de gravura na silhuete. Que alguns exemplos para vocês. O primeiro desses exemplos é caligrafia. Então, não é um tipo de impressão igual de impressora, né, gente? A gente consegue fazer um monte de coisa legal escrevendo com a nossa máquina. A gente consegue assinar convites, a gente consegue escrever cartas, a gente consegue escrever o trabalho dos filhos, quando tem que ser à mão. Tô brincando, gente. E não só caligrafia simples, né? Então, fazer a caligrafia ali da letrinha, tal, com uma caneta de pontinha, mas até, dependendo da ferramenta que você tiver, dependendo da caneta que você tiver, algumas caligrafias até mais avançadas. Tipo, esse trabalho de caligrafia aqui foi feito na silhuete. Eu, gente, sou apaixonada por caligrafia. Mas para mim é um negócio muito difícil de eu aprender. Então, sempre que eu preciso de algum negócio assim mais estilizado, mais bonito, coloco a minha silhuete lá pro jogo. Mas é um trabalho que muita gente não sabe que a silhuete faz. E às vezes a gente compra uma impressora para fazer lá um escritinho que a nossa silhuete consegue fazer. E esse aqui é um trabalho que a máquina faz. Segundo tipo de gravura que a silhuete faz, que são desenhos. Imagina que você quer cortar essa bicicleta. Que você quer cortar essa bicicleta num vinil. Dá para fazer com a silhuete? Claro. Você põe lá o vinil, faz o desenho lá no Silhouette Studio, coloca para cortar. Se você trocar essa lâmina, trocar essas configurações, colocar uma caneta branca, isso daqui é ou não é uma impressão, gente? O que é uma impressão? Impressora que você conhece, que é acessível, tem impressora que imprime branco? Tem. São caríssimas, 20 mil, 16 mil, 30 mil reais, uma impressora que imprime em branco. Tem uma silhuete aí na sua casa que pode fazer essa impressão, né, de branco nos papéis mais escuros, então a silhuete vai fazer. Impressão dourada. Qual é a impressora que faz? Nenhuma. Né? Para imprimir em dourado, tem que pegar lá, fazer o processo de foil, não sei o quê, tem todo um rolê. Se você colocar uma caneta dourada na silhuete, você vai conseguir ter esse trabalho de impressão aí, usando a sua máquina também. E daí a gente tem muitas possibilidades. Se você colocar uma caneta acrílica e no lugar do papel você colocar um vidro, você escreve branco com a caneta acrílica no vidro. Então você personaliza, você tem muito mais possibilidades de personalização que a gente conhece que a máquina tem e sabe usar e sabe configurar, sabe os limites da máquina, tá, gente? Não é toda máquina que a gente consegue colocar vidro lá para a silhuete fazer, não. Mas algumas dá. Aqui a gente tem a silhuete Curio 1, ó, máquina aí tem 16 anos a máquina, que consegue escrever, riscar, personalizar essas plaquinhas de madeira, que hoje em dia, né, o pessoal faz com impressão UV, não sei o que, todo um rolê. Com essas máquinas, até os modelos mais antigos, a gente vai conseguir usar. Dependendo da máquina que você tiver, a gente vai conseguir personalizar, inclusive. Ah, eu acho que eu não tenho. Ah, esse aqui é muito legal, gente. Mas a gente vai conseguir personalizar, inclusive em cima de materiais mais grossos. Esse daí que você tá vendo é um Canva. Aqui dá pra ver, ó, gente. Aqui atrás ele tá pintado. E esse daqui é só o rascunho. Então, né, um processo que demoraria um tempão para você desenhar com régua, com não sei o quê. Com a silhuete você faz isso daí rapidinho. Aí, gente, use e abuse da sua criatividade, de misturar técnicas, de pegar um desenho, aplicar uma aquarela, misturar desenho com caligrafia. Aí a gente tem mil e uma possibilidades para trabalhar, para personalizar, usando a nossa silhuete. Trabalhos realmente artísticos. Gente, lembra aí, vocês têm que escolher 5. Quem aí já escolheu 5? Coloca aí nos comentários, quero saber. Quantos de vocês escolheram já 5? Camel 2 tem poucas funções. Vera, desenho, caligrafia, todas as máquinas fazem, tá? Desenho, caligrafia, corte, meio corte, corte destacável, isso aí todas as máquinas fazem. Claro, gente. Quanto mais antiga é a máquina, ela é uma tecnologia mais antiga também. Mas não quer dizer que você não possa fazer poucas coisas com ela, não. Tá bom? Próxima função é a função do pontilhado, gente. Pontilhado é você fazer uma obra de arte com a sua máquina. Quem aí já fez alguma faculdade ligada à arte, essas coisas?
aprendeu sobre pontilhado. É uma técnica de desenho que você fica lá 1000 anos fazendo pontinho por pontinho por pontinho para criar gravuras, para criar desenhos e tudo mais. Quanto mais escuro, né? Quanto tem mais contraste, mais pontos, menos contraste, menos pontos. Enfim, a gente cria esse tipo de desenho aí. Eu já fiz uma maçã empontilhada, eu queria morrer. Meu dedo lá quase quando eu fiz arquitetura. E daí, gente, não precisa disso. Com a Silhouette, isso aí você cria direto no Silhouette Studio. Não tem software de desenho gráfico que faça, além do Silhouette Studio. Cria um monte de pontinhos e a sua máquina executa esses pontinhos. A gente pode fazer retratos, a gente pode fazer quadros. Olha que lindo esse trabalho. Tanto preto e branco quanto colorido. E as mais avançadas aí, as mais ousadas, como a Carla, aqui ela fez um pontilhado no acrílico. Então a gente pode fazer no papel, com caneta preta, com caneta colorida. E quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue desbloquear da nossa máquina. A gente tem aqui um pontilhado. Olha que lindo, gente. É um bebezinho, foto do bebezinho pontilhado ali no acrílico. Para essas 3 funções de gravura que a gente viu, caligrafia, desenho e pontilhado, a gente tem a opção de usar as canetas da Silhouette. Então, você compra lá o kit, vem 24 canetas. É uma das opções que a gente tem. Mas diferente de outras marcas por aí que fica restringindo a gente no que a gente pode usar, a gente tem 3 opções de adaptadores para usar qualquer caneta na Silhouette. Dependendo da máquina que você tiver, você vai usar um deles. Dependendo da grossura da caneta, a gente também tem a opção ali de trocar a pontinha para encaixar, né, uma caneta mais fina, uma caneta mais grossa. Enfim, a gente tem a opção de usar esses adaptadores. Vamos agora para as nossas funções de gravura ainda, mas as funções mais avançadas, tá bom, gente? Uma das funções avançadas que a gente tem na Silhouette é a função de relevo, que a gente pode fazer em metal. Então, eu mostrei para vocês. Cadê o meu? Aqui, eu tenho 2. Eu acho que eu tenho até 3. Tá aqui? Tá aqui? Não sei onde foi parar o outro. Dá pra ter aqui, mas vou mostrar assim. Aqui, achei. Ó, a gente pode fazer o relevo em metal. Olha que linda essa capa desse caderno, gente. Era um caderninho feio, feioso que eu tinha. Fiz ali a letra. Errei aqui, ó, não vou negar pra vocês. Mas fiz ali na plaquinha metálica. Fica ou não fica um trabalho lindo? A gente pode, né, personalizar isso aqui até diferente. Pôr aqui uma capa, ficar só o L exposto, enfim, do jeito que a gente quiser. Mas isso daqui, feito com a Silhouette. E o processo, gente, do relevo vai ser similar ao processo de uso da máquina. Então, o processo de uso da Silhouette sempre vai ser similar, mas a gente precisa de ter o conhecimento nas configurações que a gente faz na máquina para entregar esses resultados diferentes que a gente quer. A gente pode fazer o relevo em placas metálicas finas, mas a gente também pode fazer o relevo em papéis, né? Então, dependendo do papel, dependendo da máquina, mas principalmente dependendo da configuração, olha que legal esses adesivos em relevo. Esse daqui, gente, é um papel adesivo mais barato que você imaginar. Esse daqui é um offset adesivo, se eu não me engano, a folha sai de 50 centavos cada folha. Mas, com essa apresentação, com essa técnica, a gente consegue uma cartela de adesivos em relevo. Imagina isso aqui num casamento, né? Como para fechar os convites de casamento. Trabalho super legal, um valor agregado super alto. Ai, vocês estavam vendo? Não, tá? Um valor agregado super alto que você consegue dar em um material baratinho. Tá certo? Aqui os resultados. A gente pode personalizar até uma página completa. Leva um pouquinho de tempo? A gente leva, não vou negar para vocês, né? Porque a Silhouette ela tem que fazer linha por linha na hora de fazer esse relevo, mas a gente consegue esses resultados com a Silhouette. As ferramentas de relevo tem 2 opções, o modelo antigo e o modelo mais novo, e dentro delas a gente tem a ferramenta com a ponta fina e a ferramenta com a ponta mais grossa para fazer relevo na Silhouette, tá? Depois a gente tem uma função que ela não é muito usada, não é muito comum, não é que ela vai ter grandes aplicações, mas eu tenho que contar para vocês que é a função que une o pontilhado mais o relevo. Então, esse daqui é o trabalho que a gente consegue fazer. A gente usa configurações e ferramentas específicas para conseguir ter esse tipo de resultado com a nossa máquina. Ela vai com mais força, né, na hora de fazer a perfuração e criar esse tipo de projeto lindo que vocês estão vendo aí. Mesma coisa, a gente pode fazer isso em papel, então é uma opção aí, quem quer fazer braille, por exemplo, é uma ferramenta que a gente pode usar para fazer esse trabalho, ou em placas finas metálicas também, a gente vai conseguir esse resultado super legal com a nossa Silhouette. Essa daqui é a ferramenta que a gente usa
para fazer esse tipo de trabalho. Estamos quase no final, tá? Temos 4 funções ainda, que eram 8, gente, é muita coisa. Faltam as últimas 4 funções, mas a aplicação de foil é uma das mais legais. É um dos resultados mais lindos que a gente tem com a Silhouette. Pouca gente sabe usar e a gente não precisa só de ferramenta. Eu vou apresentar para vocês aqui a ferramenta da Silhouette que a gente usa. Mas independente da máquina que você tem, às vezes ela não é compatível com a ferramenta que eu vou apresentar aqui, mas tem várias técnicas diferentes que a gente pode usar para fazer a aplicação de foil. Então, aqui a gente tem a primeira. Então, o foil, o que que é? É o efeito metálico. Então, você transfere o efeito metálico de um plástico que tem, né, ali o foil. Com calor, você transfere isso para a Silhouette. Olha esse trabalho, gente. Põe o livro direto na Curio 2, né? Só a Curio 2 que a gente vai conseguir fazer no livro direto, nas outras máquinas a gente tem que fazer no papel. Mas põe o livro direto na Curio 2 e olha a perfeição dessa aplicação de foil. Para convite de casamento, é uma excelente técnica para aplicar em convite de casamento. Quando a gente avança ainda mais, Cris aqui, ó, conseguiu a aplicação de foil no acrílico também. Então, para vocês verem que sempre dá para a gente avançar mais. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai conseguir extrair da nossa silhuete. Estamos com quantos likes, coração? 870 likes, gente, é 1.100. Todo mundo curtindo agora, a gente chega lá para vocês receberem o material com todos os links das ferramentas, qual a ferramenta para cada função também, tá certo? Caneta térmica, a gente tem a caneta térmica da Silhouette, inclusive, recentemente chegou na loja o kit com as 3 canetas térmicas, a minha nem chegou ainda para mostrar para vocês, mas tem o kit com as 3 canetas térmicas, então, uma ponta mais fina, ponta média, ponta grossa, para dependendo do caso que você for fazer a aplicação, você pode usar cada uma delas. Essas canetas, elas são compatíveis com os modelos mais recentes, então Portrait 4, Camel 5, Camel 5 Alpha, Camel Pro Mark 2 e Curio 2. Mas se você tem algum modelo antigo, você também consegue adaptar a técnica para fazer a aplicação de foil com elas também, tá? Penúltima, não, ainda não. Tem 3 ainda. Essa daqui é uma das funções que eu mais gosto de usar na Silhouette, gente. Eu acho que quando eu comprei a minha Curio, era uma das funções que eu mais estava apaixonada, que é a função de gravação. Gravação no quê? No acrílico, gravação na madeira. Esse eu tenho um monte aqui, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Realmente eu gosto de fazer gravação na minha Silhouette. Esse dali, eu tenho até, não sei se eu vou conseguir colocar ele na câmera. Vamos ver. Ó, esse daqui é o equivalente a este trabalho. Olha que gracinha, gente. Esse daqui foi feito na Camel 5, mas a Camel 4 também faz. Na verdade, gravação, dependendo da ferramenta que você tiver, todas as silhuetes podem fazer gravação. Todos os modelos, tá certo? Esse daqui, uma gravação no acrílico. A gente pode fazer gravação. A bagunça da minha mente. Gravação no acrílico espelhado. Então, quando a gente faz no acrílico espelhado, limpar esse espelho, né, gente? Ele ficar bonito pra vocês verem. Ó, gravação no acrílico espelhado. A gente tem, dependendo da máquina, gravação no MDF. Então, esse daqui é uma dessas de bolo. Então, dá pra gente personalizar o contorno dela, colocar o bolinho aqui. Gravação no MDF. Gravação no metal. Ó, então, em plaquinhas metálicas, essa daqui é tipo plaquinha de decoração mesmo. Mas essa daqui é uma plaquinha PET. Então, esses são os tipos de gravação que a gente vai conseguir fazer na Silhouette. Existem várias ferramentas para fazer gravação. Existem ferramentas que a gente vai conseguir uma gravação mais fina, como, por exemplo, essa gravação perfeita aí da Cris. Existem ferramentas que a gente vai conseguir linhas muito finas. Existem ferramentas que a gente vai conseguir linhas mais suaves, tá? Então, existem basicamente 3 ferramentas para a gente fazer. E dependendo do material, do caso, da máquina que você tiver, você vai escolher uma ou outra ferramenta, mas olha a perfeição dessa letrinha, gente. E eu já fiz, inclusive, letrinhas mais finas usando esse processo de gravação, para, inclusive, com esse processo, a gente conseguir verdadeiras obras de arte com a nossa máquina. Existem 3 ferramentas, como eu falei para vocês. A ferramenta de gravação, essa é difícil de achar. A gente tem algumas em estoque que chegaram recentemente, que a gente libera somente para as alunas do treinamento. Tem a ferramenta de gravação rotativa elétrica, inclusive, até onde eu me lembro, gente, esse mês é para liberar a pontinha mais fina dessa ferramenta. E a ferramenta de perfuração, dependendo da máquina que você tiver,
a gente também vai conseguir usar essa ferramenta para fazer a gravação na nossa máquina. E agora a gente finaliza com duas funções. Por que eu coloquei essas duas no final, gente? Uma porque é a mais nova, a função ainda não. A última é a mais nova que tem, a 16ª função da Silhouette, mas também porque elas são específicas para um tipo de trabalho, tá? Então, a função que a gente vai ver agora. E a última função, elas são para quem quer trabalhar com couro, e daí você vai usar a Silhouette Curio 2. São duas funções que são exclusivas da Silhouette Curio 2. Punção, a gente vai usar a nossa máquina para fazer a perfuração para costura de couro, tá? Então, quem aí costura couro, ou tem sintéticos mais grossos, que a máquina não consegue costurar, e você precisa fazer essa marcação, é a Silhouette Curio 2 com essa ferramenta de punção que a gente vai usar. Então, ela consegue fazer certinho, né? Bem espaçadinho na distância que a gente quiser, essas marcações. Então, é bem específico. Essa daqui é a ferramenta, ela tem 3 ponteiras. 1 milímetro, 3 milímetros e 5 milímetros, né? Então, dependendo do caso, a de 3 milímetros, geralmente, é quando a gente vai costurar com fita, né? Então, vai fazer uma costura artística aí um pouquinho mais diferente. E a última função de todas, que é a função de gravação de couro. Essa daqui você só encontra a ferramenta, só na loja Silhouette Experts, chega tudo primeiro lá, viu, gente? Então, entra lá, entra na nossa newsletter para quando a gente for avisar que está chegando alguma coisa nova. Gravação de couro, que é esse trabalho. Então, a gente tem algumas ferramentas específicas para o trabalho de couro. São ferramentas que são compatíveis só com a Silhouette Curio 2, tá? Então, essas duas aqui são só com a Silhouette Curio 2, mas a gente consegue fazer esses trabalhos lindíssimos que vocês estão vendo aí com essa nova ferramenta de gravação no couro. Dependendo da técnica, olha que lindeza esse trabalho, gente. Aqui, né, vai depender também da forma que você vai tingir o couro depois, mas a gente vai conseguir esses trabalhos lindos com a nossa Silhouette. E assim a gente termina essas nossas 16 funções da Silhouette. Vocês que estão participando aqui, me contem. Quantas dessas funções vocês sabiam que dava para fazer com a máquina? Tem previsão de reposição da HitPen? Já tem, Camila, na loja. Já tem na loja, gente. No total... Ainda não, mas eu posso abrir agora. No total, a gente tem 16 funções, 5 tipos de corte: comum, destacável, rotativo, craft, meio corte, 3 funções auxiliares: vinco, perfuração, punção, e 8 funções de gravação ou impressão. Gravação em couro, aplicação de foil, relevo, pontilhado mais relevo, desenho, caligrafia e pontilhado. Tudo isso você consegue fazer com esse equipamento da Silhouette. Dependendo do modelo que você tem, você consegue fazer todas elas. Os modelos mais antigos, apesar de um pouco mais limitados, pelo menos 8 dessas funções você vai conseguir executar. E você está aí com uma máquina que faz tantas coisas incríveis, usando ela somente para fazer corte de caixinha, de topo de bolo, que está tudo bem. Mas existe um mar de oportunidades que às vezes você não está aproveitando. E agora que vem a parte mais interessante. Por quê? Porque você pode, e quando você desbloquear esse potencial, você vai conseguir usar essa máquina, você vai conseguir usar essas 16 funções para criar o que você imaginar. Presentes para os seus entes queridos, para sua mãe, para os seus netos, para sua filha, contribuir com a sua igreja, com a sua comunidade, na escola do seu filho. É um universo enorme de oportunidades, de possibilidades para quem quer usar a Silhouette de forma pessoal. É um hobby, um passatempo, mas você pode, quem quiser, usar a Silhouette também como fonte de renda com 1001 oportunidades. Uma coisa não está dando certo, seu cliente quer uma coisa diferente, conhecer uma loja que está buscando, né, fazer um trabalho diferente, você vai ter na mão e o conhecimento, na mão a máquina, mas o conhecimento para executar qualquer função com a sua Silhouette e aplicar, usar essa máquina entre as 7 melhores formas de lucrar com a Silhouette, que é o assunto da nossa aula de amanhã. Então, se você gostou do que viu hoje, se você escolheu os seus 5 projetos de hoje, amanhã você vai ver como distribuir, como começar, como dar os próximos passos para aproveitar as 7 melhores formas de lucrar com a Silhouette e conseguir resultados como o da Lucilene. Você tem aí, lindo? Da Lucilene? É. Conseguir resultados como o da Lucilene, que conseguiu. Hã? Amanhã a gente vai mostrar, então, da Lucilene, que conseguiu, gente, um resultado espetacular na nossa próxima data importante, que é a Páscoa, né? Então, agora é hora da gente começar, ainda dá para aproveitar um pouco de volta às aulas, mas é hora da gente começar a se preparar para aproveitar
todas as datas importantes que a gente tem aqui ao longo desse ano, tá bom? Então, se planejem, amanhã às 19 horas, aqui no YouTube também. Quando acabar essa aula, você vai lá, ativa o lembrete da aula para você participar da nossa segunda aula com as 7 melhores formas de lucrar com a silhuete e um plano de ação para você já colocar em prática, já conseguir se visualizar nesse lugar e saber quais são os próximos passos que você precisa dar. A nossa senha já foi definida, a senha é couro, tá? Então, a senha dessa primeira aula, para você solicitar o certificado, então você anota essa senha em algum lugar, porque na hora de pedir o certificado você vai precisar dessa senha, e a senha que vocês vão usar para abrir o material bônus também, que vocês ganharam aqui durante essa aula, também é usando essa senha, couro também. Lembrando vocês, quarta-feira vai ter a abertura do treinamento Silhouette Experts. Nesse curso, sim, eu vou ensinar tintim por tintim todos os detalhes para você executar todas as funções que são compatíveis com a sua silhuete. Se você quer, se você precisa, se você se empolgou com essa possibilidade de criar tantas coisas incríveis com a silhuete, você não pode perder essa aula. Vou pegar aqui um projeto, deixa eu pensar qual, vou pegar o do Spike. É o que está mais bonitinho aqui na minha mão. Para a gente tirar uma foto, me marca lá no Instagram, as 10 primeiras que me marcarem, eu vou mandar um áudio para vocês agradecendo a participação de vocês por terem ficado aqui na aula até o final também. A gente faz o print. Eu fico sem graça. Enfim, gente, por hoje é isso. Muito obrigada a todo mundo pela companhia. Aguardo vocês amanhã para a gente descobrir, na verdade, montar um plano de ação juntas e descobrir as 7 melhores formas de lucrar com a silhuete. Até a próxima. Beijo e tchau.